Olá, eu sou Humberto Massareto, Serial Thinker, Problem Killer, Brand Hacker, maluco, né? E eu também estou aqui na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva. E hoje estou muito feliz porque nós temos aqui uma profissional muito top. Eu tive a oportunidade de conhecê-la há muitos anos e ela é uma pessoa assim muito aclamada, uma profissional inspiradora, né? E hoje tivemos a sorte de trazer então Cris Alfano. Gratidão, muito obrigado, tá? A sorte é minha, Kendi, eu que agradeço. Viu? Né? E, então, olá pessoal, Kendi, muito obrigada. Eu estava olhando os meus arquivos lá e você sabe que faz lá se vão 13 anos desde a última vez que a gente conversou, né? Tá. Só que esse momento ele é muito especial para mim, porque eu estou construindo a minha marca pessoal para poder devolver para o mundo, para o mercado, toda essa minha vivência, minha experiência de mais de 30 anos colocando o cliente no centro das decisões das empresas. Então vocês são os primeiros a saber dessa novidade. Ah, excelente. Conta um pouquinho, Cris, aí. Então, eu comecei, né, já faz tempo, comecei lá em 91, meio por acaso, respondendo um anúncio que dizia que o candidato era para uma nova atividade e que o candidato precisava ser trilingue. Essa parte eu adorei, Kendi, porque eu falei, nossa, agora eu vou gastar o meu inglês e o meu francês, né? Certo. Era uma multinacional francesa que estava chegando no Brasil para oferecer serviços de assistência 24 horas. Mas eles já tinham clientes que eram os estrangeiros, as pessoas que compravam assistência viagem, o seguro viagem, durante a sua temporada aqui no Brasil. Então eu comecei lá atrás, na linha de frente, né, como muita gente, como atendente trilingue, na área que a gente chamava de plataforma. Por quê? Porque esse nome vinha lá da matriz francesa, que era plateau, que a gente chamava lá. Sim. Né? E lá, nossa, eu aprendi sobre o mercado, aprendi sobre o negócio, virei supervisora. Daí eu virei, com 24 anos eu virei gerente bem numa época que teve uma crise na empresa, né? Uma crise, uma mudança de estratégia, que na verdade gerou uma crise. A empresa decidiu, então, a matriz francesa decidiu fechar todas as filiais no mundo, só que aqui no Brasil a gente tinha contrato com a GM, a gente que fazia o Chevrolet Road Service, que é o serviço de assistência 24 horas para carros no período da garantia. Então não dava para fechar, porque naquela época a GM era a maior empresa do mundo. Sim, né? Verdade. Naquele tempo lá atrás. Né? E muito respeitado, né? Super respeitado. Então daí o que aconteceu? Eles decidiram mandar alguns executivos estrangeiros aqui para o Brasil para tocar a filial aqui do Brasil. Né? Só que dessa época, bem nesse período de crise, Kendi, eu tenho uma história para contar, que é uma história assim, como que eu vou dizer, um pouco tensa, mas curiosa também, né? Então a gente estava lá na central, meio sem dono, porque né, os executivos estrangeiros ainda não tinham chegado e os executivos que estavam aqui, que tinham me contratado, resolveram sair. Né? E assim, e o que acontecia? Né? Tudo acontecendo, essa mudança acontecendo, mas a GM continuava a vender carro, os clientes continuavam a ligar, então a gente tinha demanda na central e a gente não tinha autorização para aumentar a equipe, que precisava aumentar. E o que a gente fazia? Os funcionários todos atendiam por 4, trabalhavam por 3, por 4, eu sentava para atender também, né? Só que eu vi que aquilo não ia resolver a situação. Então um dia eu sentei com a equipe e falei, olha gente, a gente vai fazer uma greve branca. Nossa, Cris, mas como? Os clientes vão reclamar, a gente vai atender só o que a gente conseguir. E é isso que eu quero que os clientes reclamem para gerar uma mudança de atitude. Sim. E foi o que aconteceu, né? Os clientes reclamaram na GM, a GM acionou os executivos da multinacional e a gente teve então carta branca para contratar, né? Eu não recomendo que vocês repitam esse tipo de atitude, foi uma crise muito grande. Para convencer o board, tem que fazer alguma coisa assim. Era uma situação muito atípica, né? E daí, em 95, nessa empresa, eu decidi que eu queria ser mãe, eu ia sair para ser mãe. Eu até tive que assinar uma cláusula lá, no compete, mas eu queria só maternar. Okay. Aliás, Kendi, eu vou abrir um parênteses aqui, tá bom. Porque esse assunto dá um
novo episódio aqui pra gente. Você podia fazer uma mesa redonda com as mães em diferentes situações, né? Fica a dica aqui, né? Então eu resolvi sair para maternar, porque um tempo aí, quando eu fui voltar para o mercado, eu participei de várias entrevistas, né? Durante as quais eu escutei algumas vezes: com quem você vai deixar a filha para vir trabalhar, né? Porque o homem não ouve essa pergunta, né? Mas a mulher sempre ouve. Sim. E eu então voltei para o mercado na Atento, numa época que a Atento estava chegando no Brasil, sim, né? Você lembra? Isso aí, que a gente estava chegando no Brasil, absorvendo todas as empresas de Atento que prestavam atendimento para a Telesp naquela época, que hoje é a Telefônica, né? E lá da minha época, lá na Atento, eu vou destacar um projeto do qual eu me orgulho bastante pelo pioneirismo, que foi a montagem do primeiro Internet Call Center do Brasil, que era na Atento, que foi para Americanas.com. Exato. Você lembra? Começou a ser chamado B2W, né? Isso mesmo, lá atrás, né? E daí, só que eu queria mesmo trabalhar numa tal de BCP. Porque alguns colegas meus que tinham trabalhado comigo falavam: Cris, a gente trabalha aqui, é maravilhoso e tal. E eu tive então esse meu desejo realizado em 2000, e eu fui trabalhar na BCP como gerente de serviços ao cliente. Aliás, esse nome desse cargo é o que eu acho mais bonito, porque nessa profissão a gente está sempre servindo o cliente, né? Exatamente. Seja o cliente quem for. Então eu adoro o nome desse cargo, né? Eu guardo com o maior carinho. Lá na BCP, só para contextualizar, é a Claro. É a Claro, isso, desculpa, gente. Então, eu ia falar, BCP é a empresa de telefonia celular Banda B, que hoje é a Claro, né? Então, eu participei do início lá da BCP, e eu destaco um projeto aqui que foi muito bacana lá, que foi para mostrar, né, para confirmar que o cliente, ele é cross na empresa, ele não é de nenhum departamento, né? Então é importante reforçar isso, mesmo tanto tempo depois. Algumas empresas esquecem isso, né? A gente fez um projeto que a gente construiu um modelo de indicadores de impacto no cliente. O que eram esses indicadores? Eles mensuravam o que as ações das outras áreas, das diversas áreas, faziam e como elas impactavam os clientes. E com essa mensuração, nós criamos uma sistemática de tratamento das oportunidades que surgiam. E uma oportunidade que surgiu na época, que gerava bastante impacto, era a questão da cláusula de fidelidade no contrato de telefonia. E a gente levou essa oportunidade para uma primeira instância, que não tinha alçada para resolver, então de uma forma estruturada a gente levou para uma segunda instância que tinha essa alçada, que então trouxe a solução, que era acabar com essa cláusula de fidelidade, né? Só que a BCP, né, antes de virar Claro, ela passou por algumas dificuldades ali, e que acabou culminando na reestruturação de diversos departamentos, né? E o meu departamento, inclusive, nessa época acabou, e eu fui para o mercado. E em 2003 eu entrei então no UOL. Isso, né? Eu lembro dessa parte. Que foi outro lugar super legal para trabalhar, assim, a BCP, o UOL. Eu tenho o maior orgulho do UOL, assim, admiro muito a empresa. E lá eu entrei para ser gerente de serviços ao cliente, gerente de suporte técnico, numa central que tinha mais de 600 funcionários. A maioria era homem, então para mim aquilo era uma novidade. Sim. Porque sempre nas empresas que eu trabalhei, né, a equipe, você sabe, né, quem de equipe é majoritariamente feminina, Sim. né? É que ali como era suporte, Isso. normalmente estava começando a internet ainda, Isso. né? Normalmente eram homens que faziam, né? E até um projeto que eu liderei foi a mudança do sistema de atendimento. Porque o sistema de atendimento que a gente usava lá era um sistema que tinha sido desenvolvido pelos próprios atendentes enquanto eles atendiam, eles contavam essa história, era muito legal. E a gente mudou para uma solução de mercado, né? Então foi um projeto grande que envolveu uma central que recebia 1 milhão de ligações por mês, né? Certo. Agora eu vou destacar um projeto, que é o meu projeto do coração, que é a criação da célula de anti-attrition. O que era, né? A gente tinha a gente parametrizou o sistema de telefonia para identificar os clientes que tinham ligado mais de 3 vezes em 24 horas, e a gente direcionava para essa célula.
Essa célula, ela era formada só por fera e suporte técnico, os feras. E a meta era assim, tem que resolver o problema, né? Mesmo que para isso eles precisassem cancelar a assinatura do cliente. Mas o resultado foi ótimo, a gente tinha um resultado de 95% de retenção desses clientes, então era muito legal. Indicadores, né? Sim. Né? E essa equipe, Kendi, assim, a maioria está no meu LinkedIn ou no Facebook, eu adoro acompanhar a evolução deles, estão todos super bem colocados, eles eram incríveis, assim, então realmente é um projeto do coração esse daí, né? Daí, depois do UOL, eu tive uma passagem intensa, rápida, curta, pela Contax, né? Onde eu fui ser gerente de qualidade. O que me chamou a atenção nessa vaga da Contax é que a qualidade naquela época, ela estava dentro do RH. E você sabe que isso não é comum, né? Porque geralmente ela está na operação, né? Isso, aí você podia deixar mais humanizado. Isso, e assim, era porque tinha muita ligação com treinamento, então era uma visão diferente, eu achei bem interessante. Lá eu fiz várias mudanças, mesmo no pouco tempo, e principalmente vi a minha equipe de lá crescer profissionalmente, né? E eu adoro, tenho o maior orgulho, isso me traz muita satisfação, né? E aqui, gente, eu vou contar um segredo para vocês, né? Uma vez que fez parte da minha equipe, faz parte da minha torcida para sempre. É tipo um karma, assim, que vocês vão ter, entendeu? Então, assim, eu vou torcer o resto da vida para vocês, né? Lá da Contax, então, eu fui convidada para trabalhar na Serasa Experian para conduzir um projeto enorme. Acho que foi o maior projeto da minha vida, né? Na Indianópolis, lá, né? Eles tinham estruturado toda a operação para vender os serviços da Serasa Experian para pequenas e médias empresas. Né? Que era um mercado, eles viram isso como uma oportunidade de mercado muito grande, né? A Serasa tinha sido comprada acho que há 2 ou 3 anos pela Experian. E eles mapearam esse mercado e resolveram então sair atrás desse mercado, montaram uma equipe de vendas grande e super eficiente, que trouxe vários clientes, mas eles acabaram não preparando a equipe de pós-venda para todo esse crescimento. Então, o que aconteceu com essa mudança, né? Teve um aumento na demanda lá do atendimento de 105% de uma semana para outra. Bom, a gente fez algumas mudanças, melhorou alguns processos, né? Aumentou a produtividade, mas você sabe, 105% de aumento, só milagre, ia resolver, precisava de gente, né? E, só que a operação, o próprio prédio lá, o lugar que a gente ficava, não comportava o crescimento da equipe e a plataforma de telefonia não estava preparada para esse aumento de volume, né? Eu lembro que a gerente de TI lá chegou um dia e falou, mas olha, assim, a gente não está dando conta, ela mostrava um gráfico lá do volume e tal, né? Então daí nasceu o programa Otimização, que era um programa que tinha uma visão geral de melhorar, criar, né, reescrever todo o relacionamento com os clientes, melhorar os processos, criar processos que alguns nem existiam, criar uma intranet, mudar a ferramenta de atendimento, que era uma ferramenta também antiga, que não ia comportar todo aquele aumento, e mudar para um prédio que comportasse o aumento da equipe. Sim. Você sabe que um dia eu lembro de uma passagem que eu estava assim super cansada, porque você imagina como foi intenso fazer tudo isso, né? Apesar da equipe ser pequena, eu digo que a minha experiência na Serasa foi a primeira vez que eu tive uma equipe pequena e que eu tive tantas coisas para fazer, né? E tantos desafios assim de mudanças grandes. Eu cheguei um dia na sala do CFO, que era o sponsor do projeto, e falei para ele assim, olha, vou falar uma coisa para você. Eu já trabalhei em empresa ou que não tem processo, ou que não tem gente suficiente, ou que não tem sistema, mas que não tem nenhuma das três, essa foi a primeira. Ele deu risada junto comigo, né? Porque ele da minha sinceridade, né? E lá eu fiquei entreguei tudo isso, missão cumprida, saí e me associei a um amigo de infância que tem uma consultoria de planejamento estratégico, ele é um fera em implantação de BSC, e lá então tive essa experiência de ser consultora para outras empresas para poder dividir, né, com o mercado a minha experiência, essa visão 360 que eu tenho de todo o ecossistema de Customer Experience, de Customer Success, e ajudar as empresas a colocarem o cliente no centro. Mas lá em 2013 eu volto para o mundo corporativo como gerente da central
lá na Porto Seguro, mas para cuidar da central da Itaú Auto e Residência, que tinha toda a parte de seguros, né, de auto e residência da Itaú. E eu tive alguns projetos lá legais, né? Um mais voltado, eu vou destacar um aqui que é mais voltado para as pessoas, que foi um projeto que a gente criou para resolver o problema de absenteísmo, que era muito alto na central e era acima de qualquer indicador. Então o que a gente fez? A gente aproveitou a Copa do Mundo, era 2014, e a gente criou um álbum de figurinhas em que as figurinhas eram as fotos dos próprios colaboradores. Que bacana. Né? E a gente fazia várias ações para que eles ganhassem as figurinhas, principalmente nos dias em que o absenteísmo era mais alto. Então, só ganhava quem estivesse presente, né? E essa ação foi um sucesso, eles aderiram, tinha premiações periódicas e tinha uma premiação grande no final do ano para quem completasse primeiro o álbum, né? E foi super legal, eu tenho esse álbum guardado também com o maior carinho até hoje, né? E uma outra ação que a gente teve lá, bem bacana, que tem um outro foco, que foi a ação Ligadores, em parceria com a área de sinistro. O que a gente identificava? Através da medição e da análise do comportamento dos clientes, a gente analisava aqueles clientes que ligavam muito na central, ou ligavam, ou mandavam mensagem, né? Contatavam os pontos de contato disponíveis, demais, eles contatavam muito, eram fora da curva, depois que abriam um sinistro. E a partir daí a gente fez ações proativas, melhorou processos, identificou várias causas para fazer com que eles parassem de ligar. E por causa dessas ações a gente reduziu as ligações em 9%. Né? Depois dessa experiência lá, eu também passei pela central de sinistro alto das 3 marcas da Porto, que é Porto, Azul e Itaú, né? Sempre com equipes grandes, e terminei a minha experiência lá voltando às origens, porque eu fui cuidar da central 24 horas de assistência, né? Então, voltei da minha origem lá atrás, né? Bom, desde 2019, desculpa, gente, eu tô trabalhando em parceria com a PRG Brasil e tenho o prazer de implantar nas empresas que querem trazer a centralidade do cliente, trazer o foco do cliente, implantar uma metodologia que eu aprendi lá na BCP e que existe há 25 anos, que chama Marketing One-to-One. É uma metodologia simples e eficaz, que traz mudanças significativas para a empresa, e que quem é proprietário dessa metodologia no Brasil é justamente a PRG Brasil, com quem eu tenho essa parceria, né? Eu não falei, acho que a minha idade, eu não tenho problema nenhum em falar, eu tenho 56 anos, né? Agora em novembro eu vou fazer 33 anos de casada com o Paulo. E só temos a Isabel, né, a minha filha, que é o amor da minha vida, e a minha sócia também num outro negócio, que se der tempo até conto aqui. Isso. Ela é advogada ambiental. Está preocupada com a Amazônia, né? Sim. Hoje até ela está num evento lá que chama Climate Week, que tem esse evento essa semana toda, né? E ela é minha sócia também no outro negócio, no perfil do Instagram, se der tempo eu conto no final. E que mais? A minha formação, eu me formei em comunicação na FAAP e eu sou adepta do lifelong learning, né? Que está na moda agora, né? A gente sempre tem que aprender. Você também, né, Kendi? Está sempre estudando, né? E não só estudar, de fazer cursos, mas de ler. Eu acho que uma coisa que é importante é a gente conversar com pessoas diferentes da gente. Só que tem que ir para essa conversa abertos, para aprender coisas novas mesmo, né? Não ficar só a gente fechado no nosso jeito de ser, né? Porque você ouve as pessoas, você está sempre aprendendo com as pessoas, né? Isso foi uma coisa que eu trouxe para mim sempre. E então depois eu fiz uma pós-graduação em produtividade e qualidade na Fundação Brunzolini, que é um pedacinho de engenharia de produção, que me ajudou bastante a gerenciar operações, né? Dessa visão um pouco mais estruturada das operações. É muito bom, né? Foi muito bom. Eu fiz um MBA em gestão empresarial na FGV e a minha última formação assim mesmo de escola, eu fiz um master agora eu fiz em 2019, né? Terminei em 2021, em um master em gestão da experiência do consumidor, do cliente na SPM. Adorei, foi ótimo.
Mas estou sempre estudando, eu sou master em PNL também, então eu gosto muito dessa parte da gestão das pessoas, que envolve as pessoas, né? E estou nessa fase que eu falei para vocês, criando a minha marca, então logo vocês vão saber. O meu Instagram ainda é fechado. Eu volto sim. Meu Instagram ainda é fechado, eu vou abrir, mas assim, eu estou preparando essa abertura, né? E para poder ajudar as empresas, ajudar as pessoas, né, a gerar essas mudanças todas, que é o que vai fazer o mundo, né, mudar e melhorar, né? E falando em mudança, acho que a gente nesses últimos anos, né, Kendi, a gente estava até falando um pouco antes de começar nossa gravação, o que mudou, né? Então teve a época do chatbot, agora o WhatsApp, atendimento por WhatsApp, a gente fala de inteligência artificial, né? Então fala-se muito das tecnologias, mas o importante é que as tecnologias estejam sempre a serviço do cliente, né? Não contra ele. Atendendo as pessoas. Isso, é porque a gente já passou por uma fase, né, em que todo mundo queria colocar atendimento eletrônico, mas era para evitar que o cliente falasse com o atendente, né? Não é esse o foco. O foco é assim, como essa tecnologia, ela traz benefícios para esse cliente. E pensando que hoje a gente está numa fase em que o cliente é de várias gerações, né? Tirando os estereótipos da geração G, Z, Y, milênio, a gente tem que olhar esse cliente, como ele usa os nossos produtos e serviços, como ele se beneficia deles e ajudar a facilitar a vida do cliente, né? Então, acho que é por aí. E não sei se você quer perguntar alguma coisa, estou super à disposição aí, quem tiver curiosidade. Você vai falar da minha marca pessoal, pode deixar. Você pode deixar algum contato aqui pra gente? Tá, então meu Instagram ainda é fechado, mas fiquem de olho, é o @CrisAlfanoKiki, Kiki é meu apelido de infância, então isso é para os meus amigos me encontrarem. No Facebook eu tô como Maria Cristina Alfano, que meu nome todo ele é bem grande, aliás, né? Mas o Maria, gente, não pode me chamar de Maria, que eu nem atendo, né? É Cristina com CH, eu esqueci de falar, nós vamos escrever. Tá bom, minha mãe resolveu complicar, né? Meus pais resolveram complicar. E o meu e-mail é mcmbalfano@gmail.com. Então eu estou aí à disposição, do LinkedIn também, eu vou passar para o Kendi a URL para vocês me encontrarem lá. E estou à disposição aí para conversar com quem quiser, trocar ideia, espero que tenha inspirado ou criado alguma curiosidade aí nas pessoas, né? E é isso aí, eu adoro trabalhar para o cliente, assim, me dá muita satisfação. Ô Cris, na realidade, assim, você foi forjada. Se você porque você enfrentou as dificuldades e teve que usar criatividade para sua vida. Se você tivesse entrado numa empresa redondinha, que tudo funcionasse, talvez você tivesse aposentado e não tivesse agregado tanta coisa. Sim, com certeza. É da necessidade do ser humano. Então, eu acho que assim, Deus acabou te colocando assim, olha, ela vai ter que ir aprendendo e ajudando as empresas a resolver, ajudando os seus clientes a resolver e conseguiu isso. Parabéns, tá? Obrigada. Eu tenho uma pessoa que trabalhou comigo hoje, é muito meu amigo, assim, mesmo de coração, e ele fala assim que eu sou indignada. Então, assim, eu sempre chego, não pode ser. Convida ele para ser entrevistado. Eu convido sim. Obrigada, viu, Kendi? Gratidão, tá? Gente, muito obrigada para todos pela atenção. Internautas, com os agradecimentos, então, a essa fantástica profissional, Cris Alfano, nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.